18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite, equipe, 18 horas. E boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Um salve especial pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite, gente. Olha, pra você que nos acompanha ao vivo, hein? Participe conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592. Tá valendo, hein? Todos os dias aqui no 18 horas a sua participação, hein, Karime? Muito valiosa. A gente quer saber o que você pensa, o seu comentário a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas. Então, manda um zap pra gente. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Depois de bater a cheia histórica, o Rio Negro continua descendo. Secou mais 10 centímetros nas últimas 24 horas. A seca obriga a cidade do interior a racionar água e fazer rodízio de energia. Em Manaus, o setor de supermercado já se preocupa com o desabastecimento. E no Distrito Industrial, fábricas anunciam férias coletivas. Agora 6:02, mais uma vez, boa noite para você que está na sintonia certa, você aí no melhor mix do Brasil. Vamos juntos até às 7, hein? No ar, mais uma edição do 18 horas com os destaques do dia. 6:03. E hoje é terça, hein? 17 de outubro de 2023. Mais uma vez juntos com 18 horas. Olha aí, após atingir recorde histórico de vazante, ontem o Rio Negro baixou mais 10 centímetros em 24 horas. Na manhã de hoje, o nível estava em 13 metros e 49 centímetros acima do nível do mar, Karime. Carlão, e se continuar aí nesse ritmo, descendo todo dia 10 centímetros em média, nos próximos 5 dias, o nível do Rio Negro pode chegar a menos de 13 metros. A situação aqui em Manaus vai ficar muito grave. Várias comunidades rurais já estão ilhadas, sem condições de receber alimentos e água potável. A repórter Nathalie Moraes está aqui ao vivo com a gente e acompanhando essa vazante recorde. Tem mais informações. Muito boa noite, Nathalie. Então, o Rio Negro continua baixando num ritmo impressionante. Temos data para que o nível do rio comece a se estabilizar, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes ligados conosco aqui na noite dessa terça-feira. Então, Karime, o Rio Negro realmente não para de descer, não somente aqui na nossa capital, mas aí uma das perguntas que eu mais recebi nesses 2 últimos dias, né, de ontem para hoje. E essa chuva? Com essa chuva, o rio já vai voltar a subir? Quem dera, né, gente? Poxa, se fosse tudo tão fácil assim. Mas tem que chover na cabeceira do rio, exato, né? É de lá que vem. É de lá que vem, né? Precisa chover lá na Enseada do Madeira pra gente esperar 10 dias pra só então o rio começar a subir. Mas de ontem pra hoje, Karime e Carlão, né? A seca aqui no nosso estado, aqui em Manaus, bateu um novo recorde. Isso porque aqui na nossa capital, o Rio Negro baixou mais 10 centímetros só aí nas últimas 24 horas. E a cota d'água chegou a 13 metros e 49 centímetros. Isso depois que ontem, né, a gente bateu aí a seca recorde, o recorde histórico de vazante registrado pelo Porto aqui da nossa cidade, pelo Porto de Manaus, desde quando eles iniciaram ainda aí as medições, que foi lá no ano de 1902. E aí, segundo o Serviço Geológico do Brasil, nos últimos registros, o Rio Negro manteve o processo de descida também lá nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, em Santa Isabel do Rio Negro e também no município de Barcelos, onde os níveis registrados estão abaixo da faixa da normalidade. Para a gente entender um pouco mais como é que está essa situação desses níveis de descidas, né, de descida do Rio Negro, não só em Manaus, como também nesses municípios que eu acabei de citar, a gente conversou com a pesquisadora de geociências do Serviço Geológico do Brasil, a Jussara Cury, e ela traz os detalhes sobre essa descida do Rio Negro. Vamos conferir.
Ainda estamos em processo de descida no Rio Negro, aqui na estação do Porto em Manaus, com descidas médias diárias na ordem de 12 ou 13 centímetros, o que indica uma tendência de continuar esse processo de vazante aqui na região metropolitana, uma vez que o Alto Rio Negro apresenta descidas ali na região de São Gabriel, Tapuruquara, que fica em Santa Isabel do Rio Negro, e também em Barcelos. Da mesma forma, o Alto Solimões também apresenta algumas descidas, né? Apresentou uma certa recuperação no início da semana, mas voltou a descer em Tabatinga, descer na ordem de 3 centímetros diários. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a explicação da Jussara Cury, ela que é pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, falando um pouco mais sobre a descida dos níveis do Rio Negro. Mas olha só, Karime, por outro lado, lá no município de Tabatinga, como a gente estava falando agora há pouco, né, que é um dos afluentes que impacta diretamente na subida do Rio Negro aqui, o rio lá em Tabatinga já subiu cerca de 11 centímetros, o que a pesquisadora Jussara Cury explica, né, que isso pode indicar aí um início de recuperação no Rio Solimões. Então a gente realmente já pode começar a se animar. A gente não pode confirmar isso ainda, porque a gente realmente precisa esperar se as previsões, né, de chuva para os próximos dias lá em Tabatinga realmente devem se confirmar, para então a gente confirmar a subida do Rio Negro aqui na capital, como explica especialista. Vamos conferir. A partir de hoje. Então, tanto o prognóstico climático apresentado pelo INPA, quanto o prognóstico climático apresentado pelos outros órgãos de monitoramento apresentam essa previsão de chuva ali na região dos Andes, que alimenta os Solimões. Então, há uma tendência de recuperação nas próximas semanas na região montante. Contudo, o estágio da vazante aqui no Rio Negro, em comparação às outras estiagens, às outras secas, como é o caso da de 2005, que foi próximo, e a de 2010, que foi a maior vazante, se nós compararmos a data de hoje, aqui a estação do Porto em Manaus está, né, num processo mais avançado de vazante que dos anos anteriores. 18 horas. Karime e Carlão, a gente ouviu aí, né, as explicações sobre a descida dos rios da Jussara Cury, e ela explicou aí certamente sobre a situação das chuvas, principalmente lá na região dos Andes, que pode ser sim um indicador aí de que a vazante no Solimões está entrando aí num processo de estabilidade das descidas e também de recuperação. Nos registros mais recentes, o nível do Rio Madeira também apresentou elevações em Porto Velho e também aqui no município de Humaitá. Por outro lado, os rios Amazonas e Negro continuam aí em processo de descida, Karime e Carlão. Ei, Nathalie, por conta dessa seca toda aí, São Gabriel da Cachoeira, está fazendo racionamento no fornecimento de energia? Já começou isso lá, né, nesse município? Pois é, Carlão, a dificuldade no recebimento de combustível para abastecer a usina termoelétrica lá do município de São Gabriel da Cachoeira, que fica ali na cabeça do cachorro, né, como a gente costuma chamar, no noroeste aqui do Amazonas, obrigou sim um racionamento dos serviços na cidade. A cada 6 horas, um conjunto de bairros está ficando sem energia. Dá para acreditar? Segundo os comerciantes lá do município, né, o racionamento começou já há cerca de uma semana. Nessa terça-feira, por exemplo, 2 conjuntos de bairros fizeram revezamento. O primeiro grupo ficou sem energia de meia-noite até às 6 da manhã e um segundo grupo permanece sem energia até agora. Começou às 6 da manhã e vai até às 23 horas e 59 minutos de hoje. A maioria dos municípios aqui do Amazonas usam aí a usina termoelétrica para gerar energia elétrica. E esse racionamento vem acontecendo porque o transporte de combustível que abastece as usinas, que é feito aí pelas embarcações, pela falta de água, não tem conseguido chegar nesses municípios e tem gerado esse tipo de prejuízo. Mas vale lembrar, Karime e Carlão, que na última semana a Amazonas Energia, que é quem também administra, né, a Flex GP, que é a concessionária de energia lá no município de São Gabriel da Cachoeira, chegou a afirmar que isso não aconteceria. Sim, ele fez coletiva de imprensa, avisou todo mundo que o Estado não corria esse risco. Já começou.
começou. Pois é, mas essa não é a realidade, né, de quem vive lá no município de São Gabriel da Cachoeira, né? Que como se já não bastassem todos os prejuízos ocasionados por essa seca histórica, agora eles estão passando aí por um racionamento de energia elétrica, Karine e Carlão. Beleza. Obrigada, Nathalie Moraes. Muito obrigada pelas informações. Isso porque faltou gestão, faltou planejamento. Todos sabíamos do risco deste ano, desta seca histórica e de toda essa falta que poderia acontecer. Não se planejou, o governo do estado não se organizou para atender a população com toda essa falta, com toda essa carência. A população não precisava estar passando por isso. Falta de água, falta de comida, racionamento de luz, já a cidade com racionamento de água também. Ou seja, não precisava estar passando pelo pior dessa seca, caso o governo do estado estivesse se planejado, se organizado, tivesse tido gestão para evitar que a população passasse por isso. Agora 6h12 em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, e também por causa da vazante recorde, as fábricas do Distrito Industrial de Manaus começaram a dar férias coletivas. O repórter André Meirelles está ao vivo aqui com a gente e acompanhando toda essa situação, essas consequências da seca aqui no Polo Industrial de Manaus e tem mais informações. Boa noite, André. Então, a LG Electronics deu férias de 15 dias exatamente por falta de componentes. Os componentes não chegaram aqui em Manaus. Boa noite, André. Muito boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7 ou pelas redes sociais. Olha, após Manaus registrar a pior seca, isso em 121 anos, mais de 30 empresas da Zona Franca decidiram aí antecipar para este mês de outubro já as férias coletivas que antes eram previstas somente para o mês de dezembro. Então, a partir da próxima segunda-feira já, pelo menos 35 empresas e indústrias do Polo Industrial de Manaus, não só a LG, né, mas também como a Philco, Samsung e Yamaha, vão dar essas férias coletivas, isso a mais de 17 mil trabalhadores. Normalmente, as empresas do Polo Industrial de Manaus, elas se preparam para dar essas férias coletivas para os funcionários. Isso acontece, né, no mês de dezembro, né? Só que neste ano, inclusive neste ano, aliás, o recesso seria a partir do dia 10 de dezembro, mas aí com a falta de matéria-prima, aproximadamente 35 empresas das 100 decidiram então antecipar esse recesso, isso de acordo aí com o Sindicato dos Metalúrgicos, né? A seca que atinge os vários estados aqui do norte, o principal deles, que é aqui o estado do Amazonas, fez o nível dos rios baixarem e comprometerem aí a navegação de grandes embarcações. Com isso, o setor de indústrias da capital amazonense acabou deixando de receber essas peças, esses equipamentos e outros itens, comprometendo assim a produção, né? Os produtos montados ou prontos que eles acabam sendo distribuídos aí pelo país e também para exportação, também eles não conseguem ser escoados dos estoques das empresas pelo mesmo motivo aí. A Comissão de Logística do Centro da Indústria do Estado do Amazonas confirma que esse cenário já elevou entre 25% e 50% o custo de frete na região. E a falta de entrega de insumos impactou principalmente a produção de celulares, notebooks, ar-condicionado e também televisores. De acordo com o presidente do Sindimetal, até o fim desta semana, as empresas que optarem pelas férias coletivas irão aí avisar os sindicatos, né? A antecipação das férias coletivas não afeta todas as empresas do polo industrial, né? Porque, olha só, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, que é a Abraciclo, por exemplo, afirmou que o cenário de estiagem severa requer atenção, mas não apontou nenhuma empresa interessada em antecipar as férias coletivas, né? Do caso que fazem parte aí da Abraciclo, né? Uma das associações da instituição, por exemplo, é a Honda, né? Que disse não ter nenhuma interrupção programada. E agora falando aí que a gente entra aí essa situação das férias coletivas para essas empresas do polo, a gente também o consumidor também acaba se preocupando com a situação da Black Friday, porque na semana passada, ao confirmar que a navegação de navios que transportam cargas de insumos para o comércio e fabricação de produtos da Zona Franca de Manaus estava suspensa, a ABAC demonstrou preocupação, né? A instituição disse temer não conseguir escoar produtos durante o período da Black Friday.
na avaliação da associação, caso a estiagem muito tempo, ela poderá causar desabastecimento do mercado no sul e sudeste durante a temporada de compras com promoções. A Black Friday ocorre anualmente na última sexta de novembro, movimentando a economia nacional. Só que ontem o Nelson Azevedo, que é o vice-presidente da Associação das Indústrias do Estado do Amazonas, a FEAM, descartou essa hipótese. Sim, pois segundo ele, o período da Black Friday não será afetado aqui no estado do Amazonas, pois, segundo ele, a indústria está pronta aí para esse período, Karine e Carlão. Ei, olha só, André, a dragagem do Rio Amazonas começa realmente nesta sexta-feira, é isso que vai acontecer? Esperamos por isso? Isso mesmo, né? A gente fala aí sobre a dragagem do rio que foi anunciado pelo governo do estado em buscas ali de recursos do governo federal, justamente para ajudar, né, nesse frete, de trazer esses insumos aqui para o estado do Amazonas, né? A dragagem da região de Tabocal, que fica no Rio Amazonas, que fica situada entre Manaus e Itacoatiara, que fica a 176 quilômetros aqui da capital, será feita sim a partir desta sexta-feira, né? O início da obra para garantir a navegação por causa da seca e manter o abastecimento e escoamento de produtos no estado, e foi anunciada pelo o governador do Amazonas, Wilson Lima, isso na manhã de hoje, durante a coletiva de imprensa. Essa dragagem, ela é um processo que ajuda a retirar os sedimentos como terra, areia, rochas e lixo dos rios, e acaba assim garantindo a segurança no tráfego das embarcações, né? O governo federal destinará aí em torno de 100 milhões de reais para as obras ao longo dos 12 quilômetros entre Tabocal e o Rio Amazonas, né? Então, essa fala também e esses recursos que vão chegar aqui no estado do Amazonas, que já deve começar essa obra a partir desta sexta-feira, agora foi anunciada na manhã de hoje, durante essa coletiva de imprensa pelo governador do estado, Wilson Lima. Vamos acompanhar a fala dele. Conversei hoje pela manhã com o ministro Silvio Costa, o ministro dos Portos, que me garantiu que na sexta-feira começa o trabalho de drenagem no trecho do Rio Amazonas, próximo a Itacoatiara, conhecido como Tabocal. A drenagem ali é importante porque esse é o trecho que está dificultando a passagem de navios que trazem insumos para a Zona Franca de Manaus e também a saída de produtos acabados da nossa Zona Franca de Manaus. 18 horas. Muito bem, a gente ouviu aí a fala do governador aqui do estado do Amazonas, o Wilson Lima, falando sobre essa obra que vai fazer a dragagem aqui no Rio do Amazonas, que já deve começar aí a partir desta sexta-feira com recursos vindo do governo federal, Karine Carlão. E já chega tarde, afinal de contas foi uma promessa do vice-presidente Alckmin em visita em Manaus no início deste mês. Tudo é muito urgente aqui, a situação piora a cada dia, a gente vê de um dia para o outro 10 centímetros o rio seca. Isso significa o quê? Significa mais cidades isoladas por esse estado do Rio de Janeiro que tem as estradas em forma de rio. Então, a cada tempo que passa, a situação das pessoas piora a possibilidade de ter água, piora a possibilidade de receber até alimentos, e alimentos que podem estar prejudicados também aqui na cidade de Manaus. Afinal de contas, até os supermercadistas estão preocupados com o desabastecimento aqui em Manaus, justamente pela demora da ação dessa força-tarefa aqui no estado do Amazonas, não é, André? Isso mesmo, porque, segundo o empresário Luiz Galstadio, que é o sócio fundador do Grupo Nova Era, ele relatou que há 10 dias os navios estão retornando com cargas por não conseguirem atracar nos portos de Manaus, e que já há uma alta procura dos clientes por alimentos nas últimas semanas, especialmente os alimentos perecíveis e congelados. Ele também manifestou preocupação com a possibilidade de desabastecimento, na verdade, de alguns produtos, isso nas prateleiras dos mercados. Esse relato dele foi dito ontem durante a reunião organizada pela Federação do Comércio do Amazonas, que é a FEComércio, e que aconteceu ontem, esse encontro com empresários, entidades e representantes de portos e logísticas para tratar das dificuldades enfrentadas com a maior vazante do Rio Negro e as consequências para o estado, né? Mas só que, de acordo com Luiz Fernando Rezano,
ele que é o diretor executivo da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem. Ele fala aqui, a gente vai ouvir uma fala dele, que ele relata ali não só essa falta, né, desses insumos, desses produtos, que ele não só fala que está faltando, como também vai faltar. Vamos conferir a fala dele. A situação lá em Manaus se torna bastante crítica devido à falta de água para que os navios possam navegar até Manaus. Assim, deixamos de transportar os requisitos básicos para a sociedade, como arroz, feijão, carne, frango, que possam alimentar e atender os supermercados da região. Da mesma forma, deixamos de tirar os produtos básicos que são produzidos na Zona Franca de Manaus para abastecer toda a região do sul-sudeste com os eletrônicos, ar-condicionado. Essa situação tem sido agravada pela falta de água na passagem do rio, na enseada do Madeira, que é o ponto crítico para a nossa navegação. Hoje, não conseguimos passar com navios com mais de 7 metros de calado, que é quando o navio afunda no mar, no rio. E, portanto, precisamos de uma dragagem urgente para poder minimizar e voltar a atender a região. E precisamos que tenha no mínimo 8 metros ou 9 metros de profundidade, de água, para poder os navios passarem lá. 18 horas. Olha só, ouvimos a fala aí do Luiz Fernando Ressano, ele é o diretor executivo da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, né? Falando aí sobre essa dificuldade já que o rio tá tendo, né? Mas aí o governador anunciou que vai ser feito na sexta-feira agora, Karine Carnal, essa obra aí de uma obra dragagem. do governo federal, né? Ele anunciou que começaria e que... Exato. E é urgente, né, Karine? Porque nós, olha só, nós já vivemos aqui teoricamente ilhados. Exato. Agora nós estamos a um passo de ficarmos isolados. Desabastecidos. Então, essa dragagem é essencial, já devia estar acontecendo há muito tempo. Poderia ter a alternativa também de aviões, aí lança a mão daí, cadê a força-tarefa? A gente pode lançar a mão também nos aviões de FAB para ajudar a abastecer, gente. Estamos falando de comida. A cidade pode ficar sem comida. E o pior, o que pode acontecer nos próximos dias são as pessoas estocarem em casa um monte de alimento e faltar para outras pessoas. Ou seja, uma completa bagunça por uma simples falta de organização e de gestão. Repito, já tínhamos a informação de que essa seca, de que essa situação poderia se agravar, poderia ser a pior da história. Isso pelo menos desde o mês passado a gente anunciou aqui como alerta. Em maio, a ONU emitiu alerta dessas consequências severas do El Niño. E o que se fez? Nada foi planejado, não há gestão para planejar, não há gestão neste estado que pudesse ter organizado toda a logística para que as pessoas nos lugares mais longínquos e até aqui em Manaus não passassem por essa situação de privação de comida e de água. Karine, 6h24, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, mudando de assunto, porque também é importante lembrar o seguinte: o prazo para aderir à Semana Nacional de Conciliação encerra sexta agora, hein, Karine? Exato, e quem tem processo na Justiça pode procurar a unidade judicial onde tramita a ação e pedir a inclusão para agilizar o processo. E quem explica mais a respeito do assunto é o Diné Araújo. A Semana Nacional de Conciliação vai acontecer de 6 a 10 de novembro e quem pretende aderir à semana tem até esta sexta-feira, dia 20, para pedir a inclusão de seu processo no mutirão. De acordo com a juíza Nayara Moreira, uma das coordenadoras do evento, as ações a serem conciliadas incluem desde danos morais, relações de consumo, área de família, entre outros. Funcionará com a marcação de audiências de conciliação envolvendo as partes dos processos de várias áreas, principalmente nas áreas de família, área de juizado, que se chama pequenas causas, área civil, cobranças, por exemplo, para que as partes tenham a oportunidade de pôr fim ao processo
por meio de um acordo judicial, que é uma forma prática, menos custosa e que permite às partes resolverem o próprio problema. A Justiça acredita que a conciliação é o melhor recurso para resolver os conflitos porque a solução é construída entre as partes envolvidas. Para ter acesso à conciliação, é preciso procurar a vara onde está o processo, como informa a juíza Nayara Moreira. Pode ser via e-mail, comparecendo ao balcão da própria unidade, ou ainda por meio do formulário Quero Conciliar, que está no portal da Corregedoria de Justiça do Estado do Amazonas. Até o dia 20/10, as partes interessadas podem fazer essa manifestação e também, caso queiram consultar o seu processo, verificar se a audiência já foi pautada antes mesmo da solicitação. A outra opção é acessar o link Quero Conciliar na página da Corregedoria Geral no site do Tribunal de Justiça do Amazonas e preencher o formulário. Para a edição de 2023, as audiências de conciliação serão realizadas no horário de 8 da manhã às 16h30. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h26. Você no melhor Mix do Brasil. Olha só, hein? Hoje mais um crime brutal aconteceu nessa manhã aqui em Manaus, aqui na capital. Criminosos armados invadiram uma distribuidora de bebidas na rua Dom Barreto, que fica no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus, e mataram Jonathan de Andrade Melo, de apenas 32 anos de idade, porque ele reagiu à ação do bando. Então, Carlão, o crime foi por volta das 8 da manhã na casa da família da vítima, que é onde funciona a distribuidora. Segundo informações do pai da vítima, os ladrões chegaram num carro branco e exigiram R$20 mil. E ele contou que no momento era ele que estava atendendo na distribuidora e foi rendido pelos criminosos, que pediram para serem levados até o quarto do filho, onde Jonathan e a esposa estavam. Os criminosos exigiam que as vítimas entregassem os R$20 mil e Jonathan disse que não tinha esse valor. Os suspeitos então começaram a torturar as vítimas. Um dos criminosos pegou uma faca e ameaçou cortar o dedo de sua esposa. Nesse momento, Jonathan entrou em luta corporal com um dos assaltantes, mas acabou levando um tiro na nuca. Os bandidos fugiram levando R$1.700 e vários aparelhos celulares. O crime vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Bom, esse é mais um crime que mostra, que é um exemplo, né, de como está a segurança do nosso estado, quanto está tudo entregue aos criminosos. Na verdade, o nosso estado está, sim, sob o comando das facções criminosas, gente. São eles, os criminosos, que mandam e desmandam nesse estado. Ou a gente tem alguma dúvida? Não, a gente sabe. Essa é a real. A gente sabe como é que está a cidade de Manaus, como é que a criminalidade está aí, anda solta, e o número de crimes aumentou demais. O Amazonas está entregue às facções e infelizmente, essa é a nossa realidade, né, Carlos? Transformaram, sim, Karime, o Amazonas, o nosso estado, em um dos mais violentos do mundo, hein? No mundo. Estamos no topo do ranking da violência. E a cada ano o crime organizado ganha mais espaço aqui no Amazonas. Hoje está atuando em todos os municípios por falta de ação direta do governo do estado. Quando o governo é fraco, a bandidagem assume as rédeas. Agora são 6h29. 18 horas. Olha só aí, daqui a pouquinho, no 18 horas, você vai conferir que novo boletim estiagem inclui mais 9 cidades em situação de emergência. É o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. Mix. E agora nós vamos... Não, né? Vamos tempo agora, não. Tempo legal, Karime tá no ponto ali. Tempo e temperatura para amanhã com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite, graças a Deus, né? A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva são de 67%, a umidade relativa do ar fica entre 44% e 92%. E sobre a qualidade do ar, a qualidade do ar é aceitável, está lá no monitoramento. Porém, com alguns poluentes, pode haver risco de saúde moderado para um número reduzido de pessoas que são excepcionalmente sensíveis à poluição do ar. Mix.
Olha só, voltamos agora a falar sobre o boletim de estiagem divulgado pela Defesa Civil. Ela traz o seguinte: mais 9 municípios decretaram estado de emergência de ontem para hoje apenas, hein? Por causa da seca, Karime. Pois é, Carlão, ou seja, hoje já são 59 municípios em emergência e mais de 500 mil pessoas impactadas pela seca. A repórter Nathalie Moraes volta aqui a conversar com a gente ao vivo, ela que tem as informações atualizadas sobre esse novo boletim da estiagem. Boa noite, Nathalie. Então, quais são as atualizações? Boa noite mais uma vez, Karime e Carlão. Boa noite aos ouvintes aqui do 18 horas. Então, Karime, os efeitos da estiagem, não param. A estiagem aqui no Amazonas já afeta mais de 570 mil pessoas e mais de 138 mil famílias em todo o estado. Essas informações, elas foram divulgadas no boletim do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental aqui no Amazonas. Essas atualizações acontecem diariamente até as 14h e até esta terça-feira o boletim ficou assim: 59 municípios em situação de emergência, uma cidade em alerta, nenhum município em atenção e somente 2 municípios permanecem aí em situação de normalidade aqui no estado. Houve uma alteração aí no número de municípios em situação de emergência: São Sebastião do Atumã, Itacoatiara, Urucurituba, Boa Vista do Ramos, Barreirinha, Parintins, Manacapuru, Novo Airão e Inhamundá decretaram aí situação de emergência nas últimas 24 horas. Como eu disse anteriormente, já são mais de 570 mil famílias afetadas aí por essa seca histórica em todo o Amazonas, que já afetam aí mais de 138 mil famílias. Entre os problemas trazidos aí, por toda essa crise ambiental aqui no Amazonas, estão a escassez de água potável, a perda de produção agrícola e o aumento aí nos focos de incêndio. Na manhã de hoje, o governador Wilson Lima fez um balanço das ações que estão sendo realizadas aí por esse comitê para tentar minimizar os impactos dessa estiagem em todo o Amazonas. Vamos conferir o que disse o governador Wilson Lima. Aproximadamente 570 mil pessoas estão sendo afetadas, e aí, por conta disso, nós temos alguns fatores que acabam sendo agravados. A questão das queimadas, que a gente conseguiu reduzir muito com esse reforço de efetivo que nós fizemos nos últimos dias. Então, do dia 8 até o dia 10, nós tínhamos uma média de 415 focos de calor. Do dia 11 até o dia 15, foram registrados, em média, 28 focos de calor. É claro que a gente teve também a ajuda aí da chuva, nos últimos 3 dias, que foi fundamental. A nossa expectativa é manter baixo esse número de focos de queimada e até zerar essa questão de focos de calor, com esse reforço que a gente fez e também com o apoio que a gente recebeu no fim de semana do governo federal de mais 94 brigadistas e mais 45 homens da Força Nacional. 81 pessoas foram presas, resultado dessas nossas ações. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do governador Wilson Lima sobre o Comitê de Enfrentamento da Estiagem, Mas a gente sabe que são inúmeros os prejuízos trazidos aí por toda essa situação. A vazante aqui no Amazonas tem deixado os municípios praticamente com o solo rachado e sem nenhuma água, Karime. Já são mais de 38 municípios que estão aí completamente isolados. E tudo isso tem gerado um impacto principalmente no bolso e já começou a afetar, Karime, a mesa do consumidor manauara. Hoje pela manhã, eu estive aí em algumas feiras, eu fui até a feira da Manaus Moderna, a gente pode dizer aí que é a principal feira da nossa cidade, aqui da nossa capital, e os nossos produtos regionais vêm sofrendo aí diretamente um impacto por conta de todas essas mudanças climáticas. Além da seca, a gente tem presenciado, a gente tem vivido, um aumento de temperatura muito severo, então tudo isso tem afetado as plantações, principalmente de cebolinha, cheiro verde, pimenta de cheiro, que foi um dos produtos assim que realmente mais me chamou a atenção enquanto a gente estava ali, apurando todas essas informações para trazer para você
que é nosso ouvinte aqui do 18 horas. A pimenta de cheiro, Karime, por exemplo, antes da seca, ela era vendida em média a R$8 o quilo. E agora, com essa situação, o preço da pimenta de cheiro chegou a R$30 o quilo lá na Feira da Manaus Moderna. Outro produto que também praticamente dobrou, e assim é um produto que a gente usa todos os dias, que está realmente ali presente na mesa do amazonense, é o limão, que antes era vendido por R$3 o quilo e agora você não compra por menos de R$6. E a saca, que era vendida por R$90, agora está custando em média R$200. Tudo isso, Karime, gente, é muito caro, né? Gente. Tudo isso afeta, é claro, diretamente a mesa do consumidor amazonense, Karime e Carlão. É isso aí. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. E de novo, uma tragédia anunciada, né? A gente sabe que estamos aqui falando faz meses já de toda essa situação, faz tempo que a gente já está prevendo toda essa tragédia que acontece, que está acontecendo aqui no estado do Amazonas, e que a população poderia ter esse sofrimento amenizado caso nós tivéssemos, sim, uma força-tarefa digna, com uma organização e estratégia e planejamento do governo do estado que eu estou falando, que poderia abastecer, que poderia assistir essas famílias antes da água faltar, antes da comida faltar e antes dos insumos aqui para Manaus de chegarem, antes de faltar. Isso tudo poderia ter sido evitado, pior, com planejamento e gestão. 6h36, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora falar sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, muito boa noite. Os nossos vereadores, então, continuam entregando tudo e mais um pouco, não é, Cíntia? Conta qual foi a última. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, vereadores sempre entregando aqui notícia pra gente. Acontece que hoje teve uma sessão extraordinária para votar apenas um projeto de lei, que é dentro da lei das diretrizes orçamentárias. Foi enviada pela prefeitura para a Câmara e o objetivo era fazer com que, a partir do ano que vem, no orçamento de 2024, o Poder Executivo, ou seja, prefeito Davi Almeida, pudesse ter aí 30% de remanejamento. O que quer dizer isso? Remanejamento acontece, todo ano tem, mas ele fica ali num percentual baixo, o máximo que chega é 20%. É um dinheiro que pode ser retirado de uma pasta, colocado em outra, pelo prefeito, sem precisar passar pela autorização dos vereadores. Então, o prefeito fica ali com uma liberdade. No ano de 2024, não à toa ano eleitoral, esse valor passaria para 30%, de acordo com a proposta que foi enviada pelo prefeito para a Câmara. Mas a base da Câmara, base do prefeito lá na Câmara, rejeitou, porque simplesmente eles olham para o lado, né? Se você acompanha a sessão, você enxerga a situação bem claramente, assim. Eles olham para o lado e o coleguinha levantou a mão, eles também levantam a mão e nisso rejeitam. Depois eles se dão conta do que fizeram, que foi votar contra uma decisão que um projeto que interessava. Fizeram um gol contra. Exatamente. E aí eles foram tentar dizer, olha só, eu não sabia, não era isso que eu queria. E aí o presidente da casa falou, mas você votou, teve a votação. Já era. E assim, não tem como voltar, viu? Porque é uma pauta que aconteceu, ele só pode enviar agora uma proposta nesse mesmo sentido para a LOA de 25. Então esse ano não tem mais como fazer nenhuma mudança, nem ano que vem, só se for no ano seguinte, aí zerou o jogo, enfim, não tem como voltar. E essa foi a notícia, assim, do dia, porque chega a ser engraçadinho, né, já que, como assim que vocês fizeram isso? Mas ao mesmo tempo a gente tem aí a importância que os vereadores dão em um projeto de lei, durante uma votação, né, de realmente olhar pro lado e ver o que estão fazendo, então eu vou fazer igual aqui. E claro que a gente também não pode ser ingênuo, e é facilmente perceptível o quanto para o presidente da casa, vereador Caio André, que não tem exatamente uma relação tão positiva com o prefeito, isso passou rápido e não teve essa importância em voltar. Ele realmente não poderia, mas você vê que não é interessante para uma série de vereadores que o prefeito fique tão solto assim com o orçamento. Karime, Carlão. Esse é uma situação aí esperada, né? Que é a posse da nova presidente do Tribunal de Contas do Estado. Nós já temos aí uma data para esse evento acontecer? 1º de dezembro. 1º de dezembro ficou o dia, não costuma ser esse dia, mas foi adiantado. E aí, dia 1º de dezembro, a gente tem
Yara Lins tomando posse. Ela hoje é presidente eleita, mas ela não é presidente de fato, né? Ou de direito, na verdade, enfim. E aí ela vai assumir, e agora ela, não só ela, como toda a diretoria. A gente está falando de Yara Lins presidente, Fabiano Barbosa vice, enfim, toda a diretoria que foi formada, em que ficam excluídos aí os conselheiros Érico Desterro, atual presidente, e o conselheiro Arimoutinho Júnior, com que houve toda aquela enfim, toda aquela situação que a gente falou aqui entre Yara Lins e Arimoutinho Júnior, que deu cadeia, virou caso de cadeia, Tribunal de Contas e tudo isso. E aí, dia 1º, Yara Lins assume, e o TCE vai passar a ter uma mulher novamente à frente aí do Tribunal de Contas. Karime, Carlão. Blink, seguindo falando de mulheres na política, é o seguinte: a deputada Débora Menezes subiu na tribuna para reclamar justamente no atraso dos repasses dos recursos federais para o enfrentamento da seca aqui no estado do Amazonas. Cíntia, o que exatamente ela falou? Então, eu não sei o que botaram na água dos parlamentares hoje, que tá todo mundo confuso. Por quê? A deputada estadual Débora Menezes, a gente sabe que ela é de direita, ela é contrária ao governo federal, né? E ela subiu na tribuna justamente para fazer uma crítica e para fazer uma cobrança à ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ela falou que Nízia Trindade estava vindo aqui para falar sobre investimentos de médio e alta complexidade na saúde, o que não atende as pessoas da base, ou seja, não atenderia as emergências de agora, né? Ou seja, os problemas causados ali pela estiagem. Só que ela pede para colocar um vídeo da ministra falando, e a ministra começa falando justamente o quanto ela tá mandando pra base, além do médio e alto. E aí ficou uma situação esquisitíssima, e todo mundo ficou assim, ué. e ela mandou tirar o vídeo. Então é só um registro de... Tá todo mundo muito desatento. Mas antes de eu ir embora, eu quero falar mais uma coisinha, que é 2024. 2024, a gente tem candidato aí do PT. PT vem falando há tempos que ele vai ter um candidato próprio, né? E aí a gente tem apoiadores de Davi Almeida na Câmara, PT e PCdoB, vão lançar a candidatura. Aí a gente tem o vereador Sassá da Construção, que é o único nome do PT, dizendo que olha, tô disponível aí para ser candidato a prefeito. Só que quando ele anuncia isso na tribuna da Câmara, ele ouve umas risadinhas, tipo assim, quem você pensa que é para disputar aí esse cargo e tal e tal. E ele manda um shade lá dizendo que, olha, que ele tá disponível sim, e que ele pode, e que se todo mundo pode, por que ele não pode e tal. Ele mandou essa. Quem pode, pode, né? Exatamente. E aí a gente tem o Sassá fazendo ali uma aliança junto com o Jaildo Oliveira, que é do PCdoB, e também com o Partido Verde. Mas apesar disso, o François, que é líder do prefeito e do Partido Verde, não se manifestou sobre essa aliança, nem sobre o lançamento aí da candidatura e tudo isso. Mas só para dizer que tá rolando, tem esse movimento aí acontecendo por lá. Era isso, volta amanhã. Obrigada, Cíntia, até amanhã. Valeu, Cíntia, até amanhã. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 43 minutos. Seguimos para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente lá na capital federal. Sim. Jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, amanhã vai ter reunião da bancada do Amazonas no Congresso com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Qual a pauta pra gente? Adianta pra gente, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Karime, ficou agendado para amanhã, ao meio-dia, no Palácio do Planalto, no gabinete do vice-presidente da República, uma reunião com todos para discutir o status da crise hídrica do Amazonas, né? Além da bancada do Amazonas, essa reunião vai contar também com a presença do governador Wilson Lima, e é possível que alguns ministros também participem, entre eles o Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, e também o Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos. O governador Wilson Lima, Karime, ele deve apresentar os resultados das últimas ações do governo dele, principalmente no combate às queimadas, né? Eu, sinceramente, eu quero saber o que ele deve falar, porque, como você disse, se não fosse a chuva, a fumaceira não teria
né? Então vamos combinar. Não sei o que esse homem vai apresentar amanhã. Já o governo federal, Karine, precisa ser bem mais ágil com relação à ajuda aos municípios e também aos pescadores, porque os recursos federais ainda não foram liberados. Isso daí, com certeza, os deputados e os senadores vão cobrar, Karine, porque na semana passada o ministro Valdez Góes ouviu os prefeitos do Amazonas, aqueles que vieram aqui em Brasília, né? E ele prometeu ajuda na compra de alimentação, de água potável, de combustíveis, usando o Fundo de Defesa Civil. O valor a ser repassado aos municípios, por enquanto, está na ordem de 61 milhões de reais. A informação que eu recebi, Karine, é que esse valor deve ser empenhado amanhã e transferido para a conta das prefeituras na sexta-feira. Mas isso aí a gente precisa confirmar amanhã, tá bom? Também foram prometidas aí as 2 parcelas extras do seguro defeso no valor de 2 salários mínimos. Também isso daí foi largamente anunciado. Isso daí foi divulgado na semana passada pelo próprio governo, mas até o momento, Karine, o governo não decidiu de que maneira vai liberar esse recurso. Se vai ser por meio de decreto presidencial, se vai ser por meio de portaria, de medida provisória, que é um instrumento muito mais ágil. Enfim, a coisa meio que desandou por aqui, Karine. Tem muitas informações desencontradas. Nem os parlamentares sabem ao certo o andamento de cada programa que foi anunciado pelo governo. Inclusive tem parlamentar falando em nome do governo, dizendo: estou aqui para anunciar que o governo fez tal coisa, que anunciou que vai liberar tanto, mas quando eu pergunto, deputado, quando isso vai acontecer? Ele não sabe, porque ele não é governo, né, gente? Então é possível, Karine, que amanhã o vice-presidente Geraldo Alckmin e os demais ministros aí que comparecerem a essa reunião, eles expliquem finalmente aos deputados e aos senadores o que está sendo feito e quando isso vai ser entregue, né? Porque vários ministérios anunciaram medidas, claro, mas parece que não há uma coordenação geral por parte do governo Lula. E sem coordenação, claro, vira bagunça, né? Uma grande bagunça. Tem inclusive aqui a história do Bolsa Família, que seria liberado nesta quarta-feira. O valor será pago para todos os beneficiários e os beneficiários afetados pela seca aqui no estado. O valor vai ser pago num único dia, independente do número do dígito de identificação social. Bom, isso também tem que esperar para ver como é que vai ser certinho. Tem que ficar de olho, né, Karine, para ver se vai sair também. Exato. Porque essa questão são muitas medidas. Muitos ministérios. Não saiu nada, tá todo mundo na expectativa para tudo, né? Sim. Ei, Cadu, olha só, com relação àquela situação travosa, né, dos atos de 8 de janeiro, a relatora da CPMI parece que ela pediu o indiciamento de 60 pessoas e entre elas, né, está também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Procede, Cadu? Procede, Carlão. Hoje foi a leitura do relatório da CPMI dos atos criminosos de 8 de janeiro do Congresso Nacional, um documento extenso com mais de 1000 páginas, contendo o desfecho das investigações sobre esse triste episódio, Carlão, que manchou a história do nosso país, que foi a invasão e a depredação dos prédios históricos, né, do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. E o destaque desse relatório, claro, são os indiciamentos. O primeiro da lista é o ex-presidente Jair Bolsonaro. A relatora disse que ele seria o mentor moral dos atos de 8 de janeiro, porque embora ele nunca tenha estimulado verbalmente os manifestantes para invadir os 3 poderes, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump, né? O Bolsonaro vinha agindo nas sombras, tentando mobilizar um golpe para que ele continuasse no poder. Só não conseguiu porque não teve o apoio dos militares, de todos os militares, né? Eu separei um trecho da fala da senadora Elisiane Gama, Carlão, quando ela resume a atuação de Jair Bolsonaro nessa tentativa de golpe que culminou na invasão aos 3 poderes. Vamos ouvir o que ela disse. As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada. Massas foram manipuladas com discurso de ódio, milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques
ataques ao sistema eleitoral. Forças de segurança foram cooptadas, tentou-se corromper, obstruir e anular as eleições. Um golpe de Estado foi ensaiado e, por fim, foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada datas, percurso e estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços. Caravanas foram organizadas de forma estruturada e articulada. Extremistas radicais tiveram as passagens pagas e a estada em Brasília subsidiada. Houve método na invasão. Os edifícios sede dos três poderes foram tomados quase simultaneamente a intervalos muito curtos de tempo. Quando os insurgentes subiram a rampa do Planalto, manifestantes ainda não haviam tomado o Salão Verde do Congresso. Quando os vândalos entraram no Supremo, a destruição mal havia começado nos outros prédios. Autoridades que poderiam evitar a depredação protegeram intencionalmente os manifestantes, omitiram-se de forma deliberada e premeditada, ou atuaram comissivamente para a consumação das invasões e também depredações. 18 horas. A gente ouviu a senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Cadu. Sim, Karime, os demais indiciados são o vice-presidente, o ex-vice-presidente, o general Braga Neto, outros generais que atuaram no governo Bolsonaro, como o general Heleno, o general Paulo Sérgio, Luiz Eduardo Ramos. A lista é extensa de militares. Também é extensa a lista de policiais, de empresários, assessores, de pessoas que aparecem como financiadoras dos acampamentos que se formaram em frente aos quartéis após a vitória de Lula. Agora, Karime, importante a gente dizer que nessa lista de indiciados não tem ninguém do atual governo, tá? A oposição apresentou um voto separado, que é uma espécie de relatório paralelo, o qual inclui o presidente Lula, o ministro Flávio Dino, o general Gonçalves Dias, que é o ex-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, e de outras pessoas do atual governo entre os indiciados. Então, na próxima sessão, os parlamentares vão ter que entrar num novo consenso para aglutinar essas duas peças. E aí vai ser um novo acordo a ser costurado para ocorrer a votação final, né, para votar esse relatório, os dois relatórios que foram lidos. Legal. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora 6h52. 18 horas. Entrevista do dia. Olha só, hein? Neste sábado tem espetáculo, sim senhor, o espetáculo Além da Música, Instituto Luar versus Metamorfose Ambulante, e vai ser lá no Teatro Amazonas, e é um show que reúne música, teatro e comédia, e esta já é a terceira edição do espetáculo, que faz uma homenagem ao grande artista que é o Raul Seixas, Karine. Toca Raul, Carlão, Toca que foi cantor, Raul, compositor, produtor, multi-instrumentista e considerado um dos pioneiros do rock brasileiro. Bom, o espetáculo é uma criação de Lívia Prado, com direção de Michel Guerreiro. E para falar mais sobre esse showzaço, está aqui com a gente o cantor Luso Neto e a cantora Dani Nascimento. Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao 18 horas aqui nos estúdios da Mix. Então, vamos lá, um de cada vez. Que personagens vocês dois vão assumir nesse espetáculo? Vamos lá, damas primeiro, Dani Nascimento. Olá, boa noite, queridos. Oi, Dani. Nossa, a Soninha é uma típica menina dos anos 80, perfeitinha, amável, uma menina de família, né? E assim, só que muito cheia de amor pra dar, muito curiosa sobre a vida, é namorada do Jairo, o personagem principal, né? E, enfim, vai demonstrar algumas nuances bem interessantes, né? Com uma sedução, alguma coisa do tipo, tanto na música, né? Quanto na intervenção junto com o artista lá, com o Jairo, o personagem dele. Luso, conta pra gente. Legal. O meu é o diretor Mandon. O diretor Mandon, ele aparece no sonho do Jairo, né? Porque toda a história, ela se passa no Instituto Luar, que é Raul ao contrário, né? Então, a história da Lívia, né? Que ela tá aí, uma história
massa, assim, as pessoas vão se aprofundar mesmo na história do... Pode contar, né? Pode explicar a ambiência, a história, Isso, né? E meu personagem, ele é criado na música Pluct Plact Zum, né? Do carimbador maluco, né? Então, ele aparece no sonho do Jairo, né? E é meio uma alusão à ditadura, né? Que a música mesmo, ela tem essa... né? Porque tem que ser carimbado, taxado, porque senão registrados que não vai para lugar nenhum. Eluso, trata-se de você falou que Instituto Luar, Raul ao contrário, trata-se de um sanatório nesse processo. Isso. É loucura genial de Raul dominando o espetáculo, o roteiro, porque o Raul ele teve várias fases, inclusive, e algumas fases dela realmente foram bem loucas, né? Então, e a gente quer falar isso aí, né? Que de maluco e louco todo mundo tem um pouco, entendeu? Né? E pra gente enfrentar esse mundo de hoje, nada melhor do que uma certa dose de loucura. Uma dose né? boa de loucura que só a arte é capaz de dar. Total, eu ainda falo, né? Então, pra gente tá sendo uma felicidade, né? São vários artistas, Dani, eu... Quem mais? Conta pra gente. Rolim, direção do Michel Guerreiro, Rodrigo Barocchi, Rafael Alma, Nai Souza, Cici Rolim, né? Miriam Abad. A Lívia tá na produção, é isso? Isso, a história é da Lívia. A história dela. A criação, né? O Além da Música é a terceira edição agora. E é um musical, né? Isso. Que músicas que vocês vão cantar, vão apresentar? Então, a história é baseada nos contos do Raul, né? Nas músicas dele, né? Legal. Nas entrevistas que ele deu, né? Na história dele com o Paulo Coelho, né? Que na história é o Paulo dos Coelhos, entendeu? Essa então, passagem dele com o Paulo foi doida. E é a mais marcante essa história. Bem marcante. Os melhores sucessos, né? Foi nessa fase. Produziu as letras maravilhosas, né? Acho que Metamorfose Ambulante foi dessa época. Dessa época. Né? Guita. É sociedade alternativa. Pronto, né? essa também é dessa época, né? A Maçã também, que a Soninha A Maçã Sente Outra Vez. E você que vai cantar. Sim, vou cantar a Maçã. E como é que é pra você, uma menina tão nova, trabalhar Raul Seixas? Olha, obrigada pelo nome, mas eu tenho 37 aninhos. Engana, gente. Engana. De 15. O DNA engana, mas enfim. É maravilhoso, é a terceira edição já. Essa é a terceira edição e é a terceira que eu participo. É sempre uma honra fazer parte de qualquer trabalho que a Lívia escreve. É uma pessoa extremamente inteligente, escrevendo, cantando, enfim, produzindo. Sim. E é uma responsabilidade, né? Essa personagem, eu já fiz outras, né? Já fiz Jane Joplin, já fiz Celi Campelo em outras edições. Legal. Então essa em si eu não tenho uma referência. É uma única apresentação sábado. Isso, sábado. Às 20 horas no Teatro Amazonas. Maravilhoso. Então sábado agora no Teatro Amazonas, única apresentação a partir das 8 horas da noite. Você que está nos acompanhando agora. Tem ingresso aí, não? Tem ingresso. Isso é bacana, hein? 2 primeiras pessoas que pararem agora aqui na Rádio Mix já leva cada uma um par de ingressos para conferir esse espetáculo maravilhoso que acontece sábado agora, a partir das 8 horas lá no Teatro Amazonas. Um showzaço que tem como base, gente, Raul Seixas. É o seguinte, o nome, Além da Música, Instituto Luar versus Metamorfose Ambulante. Muito obrigada pela presença dos dois. Valeu, obrigada, Dani Nascimento. Sucesso sempre. Dani. Muito obrigado. Olha, vocês podem lá, estarei seguir lá. Tudo aí, @Além da Música 2023. Pronto, todas segue as lá. informações. Segue lá. Né? E é uma junção de peça, música, comédia, amor, drama, tem tudo. Gente, tem que assistir. E pra quem gosta de emoção, é lá. Nossa, sábado, tem que assistir. 20 horas então, no Teatro ingressos Amazonas. à venda no Shopping Ingressos, tá bom, gente? Bom, mas você que está nos ouvindo é um ouvinte especial. As 2 primeiras pessoas que pararem agora na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva cada um par de convites. Tá valendo. Tá valendo. Valeu, Loso. Valeu, Dani. Obrigado. Valeu. Agora 6h59, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
A vazante histórica do Rio Negro está provocando preocupações de setores importantes da economia do estado. Os relatos são de que os navios com cargas estão voltando, pois não conseguem navegar nos trechos mais baixos do Rio Amazonas. A dragagem na foz do Rio Madeira, anunciada pelo governo federal com estardalhaço, inclusive, ainda não começou. Os rios continuam baixando e a reunião de representantes de empresas de transporte, comércio e indústria na segunda-feira é indicativa dessa situação. É preciso sensibilizar as autoridades para que as medidas sejam tomadas para evitar que a situação piore ainda mais. As medidas prometidas devem ser realizadas com urgência para garantir o transporte de mercadoria para Manaus e não deixar que o abastecimento de gêneros seja de alguma forma interrompido. 18 horas. 7 em ponto, Karine. Valeu. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.